Olá, minha segunda série querida. Iniciamos hoje a nossa aula sobre algas, tá? Que vai estar no livro 1B de vocês, 1B, livro novo, né? Página 112, ok? Algas. As algas, elas fazem parte do reino protoctista, onde também estão classificados os protozoários, que o professor Rafael já falou com vocês sobre eles, certo? Então, vamos ter aí as características gerais das algas, né? O que são algas? São seres eucariontes, né? Ou seja, tem carioteca, né? O material genético está separado do citosol, do citoplasma. Podem ser uni ou pluricelulares, também chamados de multicelulares, muitos autores, uma célula só ou várias. São autotróficas, em sua maioria, vocês vão ver lá na frente que tem uma exceção, mas que não representa uma mudança aí na sua classificação em como autotróficas ou autótrofas. Elas são autótrofas ou autotróficas porque elas possuem clorofila como pigmento fotossintetizante. Mas também tem outros pigmentos, e guarde essa informação que ela é importante porque ela vai ser utilizada essas outras pigmentações dela para classificar as algas. Ela é, em sua maioria, aquática ou podem viver em locais terrestres úmidos, né? Associação com outros seres vivos, como os fungos, formando os líquens, e a gente vai ver isso melhor. A reprodução é assexuada, na maior parte, mas também temos reprodução sexuada no grupo das algas. Elas são produtoras. O que isso quer dizer? Que elas fazem parte do fitoplâncton, elas fazem parte da base da cadeia alimentar aquática. Então, elas são as plantas debaixo d'água, tá? Elas são as produtoras. E por isso, pela sua quantidade, fazer parte desse, né, do mar, dos oceanos, dos rios que a gente tem, uma quantidade enorme no planeta, elas são responsáveis por cerca de 70% do oxigênio disponível no planeta Terra. Então, o surgimento das algas aconteceu há aproximadamente 2 bilhões de anos e dependeu de um evento chamado de endossimbiose. Daí vem a teoria da endossimbiótica. Segundo essa teoria, podemos considerar que os ancestrais das mitocôndrias e dos cloroplastos, no caso das algas, eram organismos endosimbiontes. O que é isso? Organismos que vivem dentro de outro organismo. Possivelmente, uma célula heterotrófica englobou partículas, né? Esses dois organismos, então, começaram a viver em simbiose, né? Uma relação benéfica para os dois. Posteriormente, ficaram incapacitados de se separar, de viver isoladamente de novo, tá? O procarionte provavelmente se beneficiou da célula hospedeira, né? Com o processo de respiração, mitocôndria e fotossíntese, no caso dos cloroplastos. E a célula hospedeira fornecia o quê? Proteção e nutrientes. Então, nós temos aí, ó, no desenho, nós temos aí o ser heterotrófico, né? Ele vai englobar aí a mitocôndria, englobar o cloroplasto, né? No caso das algas. Esse vai começar a viver de maneira harmônica, um dependendo do outro, e a partir do momento que eles não conseguem mais se separar. Posteriormente, nós temos aí uma foto, né? Um esquema de uma alga verde, tá? Aí na alga verde a gente pode notar o cloroplasto, tá? Aqui. A gente pode notar que ela tem parede celular, como foi dito, tem mitocôndria, né? Tem núcleo, então ela é eucariótica e essa que faz até flagelos. E como é que é feita a reprodução das algas, tá? A reprodução das algas, em sua maioria, ela é
assexuada, tá? As algas unicelulares, elas vão se dividir por divisão binária ou bipartição, onde uma célula se parte pela mitose, aí, gerando dois indivíduos idênticos, tá? Material genético é idêntico ao da célula-mãe. Então, a gente tem a célula-mãe dividindo aí, né, fazendo primeiro a multiplicação do seu material genético e depois partindo, queria aquela canetinha, partindo aí em duas células idênticas à célula-mãe, duas células filhas idênticas à célula-mãe. As algas pluricelulares, elas vão produzir estruturas especializadas, tá? Na reprodução, mesmo que reprodução assexuada. Essas estruturas, elas são responsáveis pela formação de células flageladas, lembram ali os nossos gametas, mas não são chamados de zoosporos. Eles são liberados para o ambiente em condições favoráveis, tá? Condições favoráveis, eles também irão se desenvolver em novos indivíduos idênticos. Então, não é uma reprodução, não é uma reprodução sexuada, é uma reprodução assexuada, e esse tipo de reprodução ele é chamado de zoosporia, tá? Então, aqui a gente tem a formação dos zoosporos, tá? Deixa eu ver em qual página tá, para vocês irem acompanhando, tá na página 115, tá? Esse zoosporo, ele vai ser liberado numa condição favorável, ele vai se fixar, tá? No que ele fixa, ele gera uma outra alga aí, né? Formação do talo e tudo mais. Outra forma de reprodução sexuada das algas pluricelulares é através da fragmentação, que é quando um talo adulto, né, um talo aqui já formado adulto, ele se desprende e a partir dele forma um outro indivíduo idêntico ao organismo inicial. Por que eu estou falando sempre idêntico ao inicial? Porque na reprodução assexuada, os organismos não têm variabilidade genética, então eles são idênticos à célula-mãe, são idênticos ao talo primário, tá? Então, eles vão ser sempre idênticos, filhos idênticos aos pais, não tem variabilidade genética. Já a reprodução sexuada, ela pode ocorrer através da fecundação, tá? Em que há a fusão de dois indivíduos adultos, haploides, né? Trocando assim os seus materiais genéticos, gerando um indivíduo diploide, 2N, chamado de zigoto. Após a formação desse zigoto 2N, a célula passa por um processo de divisão meiótica, gerando indivíduos haploides idênticos. Então, nós temos a fecundação, um encontro aí da célula feminina com a masculina. As algas multicelulares também vão se reproduzir por alternância de gerações, onde nós vamos ter indivíduos adultos haploides e indivíduos adultos diploides, contemplando as duas gerações. Pode ocorrer também a conjugação, como nessa imagem aí, onde há a transferência do citoplasma, denominado positivo, para o citoplasma negativo. Observem aqui, nós temos o filamento positivo, ou masculino, e o filamento negativo, feminino. Então, o que acontece? Ocorre uma transferência, tá? A transferência do citoplasma vai de uma para outra, vai da masculina para feminina. Depois, há uma cariogamia, que é a fusão dos núcleos, tá? Como aqui. Na sequência, forma-se lá o zigoto 2Ns, passa por um processo de meiose, onde ele vai dividir o material genético, né? Aqui era N, adulto N, mãe N, pai M, gera um zigoto 2Ns, que vai sofrer meiose, tá? Ele vai sofrer meiose e voltar a ser N aqui, sendo denominado formação de um novo filamento aí, volta a ser N, um filamento adulto N. Fechou? Então, meu povo, por fazer parte, então, de um reino polifilético,
Não descendendo, então, de um ancestral comum, as algas, elas apresentam grandes diferenças anatômicas e estruturais, diferenças na estrutura dos seus corpos, né? Permitindo, assim, a classificação delas em grupos e filos diferentes, tá? O que leva em consideração aí para classificá-las? A principal característica utilizada para a diferenciação, né, dos tipos de algas é a presença e o tipo de pigmento fotossintetizantes. Lembra que eu falei lá no primeiro slide lá, eu falei para vocês que que era para gravar a informação que ela tem vários tipos de pigmentos? Esses pigmentos são os que foram levados em consideração para classificá-la. Dessa forma, as algas podem ser classificadas em até 6 grupos. Então, nós temos aí classificação das algas. Primeiro grupo, diatomáceas. Vocês podem ir acompanhando na página 119 do livro de vocês. As diatomáceas são algas unicelulares, tá? Que vão ter as clorofilas A e C, tá? Elas são encontradas principalmente no mar, mas também vivem em água doce ou salobra. Forma o fitoplâncton, uma coisa importante, sendo os seres vivos mais abundantes de todo o oceano. Então, se falar assim, qual é o ser vivo que mais tem no oceano? Peixe, artrópode? Não, alga, tá? Vivem flutuando pelas águas e são responsáveis pelas maiores taxas de fotossíntese. Eu falei para vocês que o conjunto das algas que fazem parte do fitoplâncton vai fazer aí 70% do nosso oxigênio, tá? Reprodução assexuada por bipartição. Temos também as dinoflageladas, são algas unicelulares, tá? A maioria encontrada em água salgada, mas temos algumas espécies em água doce. Também fazem parte do fitoplâncton, tá? Apresenta uma grossa parede celular, tá? Que a gente falou lá no começo. Apresenta também 2 flagelos, por isso que é dinoflagelada, que vai ser responsável pela sua locomoção, tá? Eles vão fazer movimentos rotativos aí. Reproduzem de forma assexuada por bipartição, como a gente já falou, ok? Além da clorofila, algumas vão apresentar, elas também, algumas não, elas vão apresentar pigmentos vermelhos e elas são chamadas de pirrófitas. As pirrófitas são as algas responsáveis pela maré vermelha, que é um problema ambiental que a gente vai falar na sequência. Temos também as rodófitas. As rodófitas são, em sua maioria, pluricelulares, tá? Podem ser micro ou macroscópicas, tá? Vivem principalmente também em água salgada e algumas em água doce. Tem celulose, né? Reprodução assexuada ou sexuada. São também chamadas de, grava aí, algas vermelhas. As rodófitas são as algas vermelhas, porque tem um pigmento vermelho, assim como as pirrófitas, mas quem ganhou o nome de algas vermelhas foram as rodófitas. Temos também as clorófitas, tá? As clorófitas são chamadas de algas verdes. As algas verdes, elas são uni- ou pluricelulares. Então, elas podem ser uni- ou pluricelulares. Vivem também mar, água doce, mas também vivem em ambientes terrestres úmidos. A reprodução sexuada ou assexuada. Sua parede celular é formada também de celulose. E o pigmento comum das clorófitas é a clorofila, daí o nome. Por essa razão, são chamadas de algas verdes. Então, são as algas verdes aí que vai viver em mutualismo, né, em associação com os fungos e formar os líquens. Temos também as feófitas. As feófitas, elas vivem exclusivamente no mar. Podem ser pequenininhas, poucos centímetros, como podem ser muito grandes, tendo metros de comprimento. Reprodução, também assexuada e sexuada. Deixa eu pegar esse marca-texto aqui para ver se ficou melhor. Apresenta pigmentos, né, vários, mais do que a clorofila.
Então, aí vai ter uma coloração variando de marrom escuro para verde amarelado, sendo chamadas de algas pardas, certo? Existem umas que são chamadas de kelps, que está aqui, para a gente aqui, ó, nesse desenho aqui, que elas parecem florestas subaquáticas ali, tá? Nós temos também as euglenas, tá? As euglenas são do filo Euglenophytas, né? Elas são principalmente de água doce, mas também tem algumas espécies marinhas. Pigmento predominante clorofila, então tem coloração verde. Reprodução assexuada por bipartição. E aqui nós vamos ter um diferencial. Lembra que eu falei a respeito delas serem autotróficas? Elas vão ter... vai ter um momento que elas podem ter comportamento heterotrófico. Quando? Elas vão, além delas apresentarem esse flagelo, elas realizam fotossíntese, mas se a luminosidade não for suficiente, elas conseguem ingerir nutrientes do meio. Esse é um comportamento heterotrófico. Então, são verdes, realizam fotossíntese. Mas se o ambiente não tiver condição favorável, elas conseguem, por um tempo, absorver nutrientes. Daí, elas têm comportamento heterotrófico aí, tá? Elas são unicelulares também. E esses outros pigmentos, tem outros pigmentos além da clorofila, mas predominantemente a clorofila, por isso elas são verdes. Aí chegamos na importância das algas. As algas, ao começar pelo fato de que algumas espécies são responsáveis por grande parte da fotossíntese, né, que existe no nosso planeta, disponibilizando o gás, o oxigênio, tão fundamental para a maioria dos seres vivos, agora a maioria porque teve descobertas recentes de ser vivo não dependente aí do oxigênio. Nós temos animais, né, não dependentes do oxigênio, já tinha outros seres vivos, elas também são conhecidas por ser fonte de alimento, tá? Para diversos seres vivos que habitam mar, lagos, né? São as produtores, para a gente também, tá? Falando em alimento, para a gente, elas vão fazer parte do cardápio humano, como o kombu e a nori, que são algas utilizadas na preparação do sushi. Elas são ricas, né? O sushi e as coisas de algas marinhas, elas são ricas em iodo, sais minerais, vitaminas do complexo B, são uma excelente escolha, então, para prevenir doença como o hipertireoidismo, tá? Por quê? Porque além desses nutrientes, a gente ainda tem, desses nutrientes que eu falei, ainda tem a presença do potássio e do nitrogênio em sua composição. Muitas espécies podem ser utilizadas como adubo natural ou servir de matéria-prima para fabricação de fertilizantes, tá? Como tá aí. Outros exemplares de corpo dotado de carbonato de cálcio, né? Como a gente já falou, são capazes de contribuir para a formação dos recifes, corais, serve de habitat, de refúgio para inúmeras espécies. Algumas algas verdes unicelulares ainda são eficazes no tratamento do esgoto, né? Promovendo aí a decomposição dos resíduos orgânicos. Nós ainda temos elas sendo utilizadas na fabricação de cosméticos, iogurte, já falei, né? De alimentos de modo geral, adubo, creme dental, medicamentos fitoterápicos, tinta, sorvete, gelatina. Então, ela tem uma infinidade de utilização. Então, além de toda essa importância aí, nós temos as algas participando de fenômenos de desequilíbrios ambientais. Temos aí, ó, os principais desequilíbrios ambientais relacionados às algas são despigmentação, eutrofização e maré vermelha. Vamos começar por despigmentação. É quando a clorofila das algas são degradadas. Aí elas param de fazer fotossíntese e morrem.
como são produtoras, isso tem consequência na cadeia alimentar. Como ela está lá na base da cadeia alimentar, uma vez que elas morrem, elas vão prejudicar todo o processo, né, de passar o alimento pela cadeia alimentar. Então, elas têm uma importância da manutenção da cadeia alimentar do ambiente aquático. Temos também a eutrofização. Na eutrofização é quando aumenta muito a quantidade de nutrientes nos corpos d'água, multiplicando assim de maneira exagerada as algas. Então, está rico em nutrientes, está rico em algas, né? De maneira inesperada, elas começam a se multiplicar de forma exagerada. E isso também pode comprometer todo o curso d'água. Então, vai ter uma multiplicação exagerada e vai ter até o fenômeno que a gente fala que o rio pode morrer, tá? E aí vem o fenômeno da maré vermelha, que é a proliferação das dinoflagelados tóxicos, né, com pigmentos tóxicos, que vão causar a morte de peixes e outros vertebrados aí, como consequência desse fenômeno aí, que é um fenômeno natural, mas que pode ser acelerado aí pela multiplicação exagerada das pirrófitas aí responsável pela maré vermelha. Eu falei bem superficial de cada fenômeno, vocês podem parar e ler, tá? O que tá aí e fazer as anotações no caderno e também tem no livro, ok? Agora é com você. Deixei aí para vocês o Aplicando Conhecimentos, que está na página 125 do livro. Deixe como sugestão complementar também do conteúdo esse endereço do YouTube, que é do canal Meio Ambiente. É uma reportagem longa, mas interessante, que vai falar do nosso Lago Paranoá, vai falar de alguns pesquisadores que vão utilizar as algas para biocombustível, vai falar da contaminação pelo excesso de algas do Lago Paranoá. É muito interessante, fala de algas de um modo geral. Eu gostaria muito que vocês assistissem. Deixo como sugestão também que vocês possam fazer um mapa mental, tá? Mapa mental sobre algas e deixe no caderno, a fim de tê-lo como revisão ou como complemento da aula. Por fim, eu queria pedir para que vocês não esqueçam de deixar o nome de vocês no comentário com as iniciais do sobrenome, dizer que eu continuo com saudade, que vocês não falam comigo nos comentários, eu gostaria de interagir mais com vocês. Tá? Eu fiz também a página do Instagram só com essa finalidade, então eu peço que quem tem Instagram me adicione lá, @professora Suzane, e que por lá a gente também possa trocar aí figurinhas e saber como vocês estão, falar um pouco de outras coisas, né, que não estejam só relacionadas à aula, para que a gente se aproxime de novo, porque eu estou sentindo falta desse contato aí com vocês. Um beijo e até a nossa correção da página 125.